Olá, aqui é o professor Vítor Araújo e vamos agora começar a tratar de integração de funções de várias variáveis. Integração múltipla, vamos tratar do integral duplo. Então a integral definida de uma função de uma variável, como vocês já estudaram em calcular, representa a área debaixo do gráfico com sinal da função real, né, definida no intervalo AB. Representa esta área aqui debaixo do gráfico. E nós sabemos que a área é obtida via um processo de limite, okay? Por definição, né? Nós tomamos uma partição do intervalo AB em pequenos subintervalos e somamos o tamanho, somamos a área do retângulozinho em cima de cada um desses intervalinhos com a altura dada pelo valor da função em algum ponto no meio dos intervalos. E aí nós depois reduzimos o tamanho dos intervalos, né, e vemos o limite destas somas. Sabemos que, então, em muitos casos, se f é contínua, por exemplo, o limite desta soma, quando se tomam partições cada vez mais finas, existe e se define o integral de a até b, de f de x dx, como o valor desse limite. Tá? Então, a soma pode ser escrita como este somatório de fxi no intervalo x e xi menos 1 vezes o comprimento do intervalo. Para funções de duas variáveis, o integral duplo representa o volume debaixo do gráfico obtido de maneira análoga como o limite de somas. Okay? Então, mais tarde nós veremos que podemos reduzir este integral a uma sequência de integrações de funções de uma variável via o teorema de Fubini e o teorema fundamental do cálculo. Okay? E isso vai ser o nosso principal método, a principal ferramenta de facto integrar estas funções sem usar o limite de somas. Okay? Então, área sobre o gráfico de um retângulo no plano. Vamos ao primeiro caso do cálculo da área sobre o gráfico de f de x numa região retangular. Isto é o produto de intervalos AB vezes CD. Então, temos aqui um retângulo, AB vezes CD, né? Está aqui o retângulo no plano e temos o gráfico da função aqui sobre este retângulo. O domínio, né? O domínio é o retângulo e temos o gráfico da função aqui representado. E nós queremos calcular o volume entre o gráfico da função e o plano xy. Como é que nós fazemos isso? Usando os limites de partições, limites neste caso vão ser limites de paralelepípedos. Nós tomamos uma partição de AB em subintervalos, o AB em subintervalos x e xi mais 1 e o CD em subintervalos y e y mais 1. Então obtemos uma partição, uma malha retangular deste tipo. Okay? E estas partições de cada intervalo definem uma partição de AB vezes CD em retângulozinhos, x e xi mais 1, yj e yj mais 1. Okay? Vamos escolher agora um valor de f em cada um dos intervalos. Então, dada a função f, definida no AB vezes CD, nós podemos tomar a seguinte aproximação para o volume com sinal debaixo do gráfico. Está aqui esta representação. Nós escolhemos um ponto xi estrela, yj estrela, entre, portanto, o xi estrela está entre xi menos 1 e xi, o yj estrela está entre o yj menos 1 e yj. Tomamos este valor e multiplicamos pela área do retângulozinho, que é, né, multiplicação produto dos comprimentos dos lados. É simplesmente xi menos 1 vezes yi menos 1 e multiplicamos isso depois pela altura do paralelepípedo. Então isto aqui é o volume do paralelepípedo e nós somamos sobre todos os pequenos paralelepípedos que a gente obtém, né, para aproximar o volume debaixo do gráfico. Okay? Está aqui uma representação do tipo de volumes de retângulos e de alturas aqui, portanto paralelepípedos aqui, que nós usamos para aproximar o volume debaixo do gráfico. Tal como no integral de uma função uma variável, nós consideramos partições cada vez mais finas do retângulo para funções certas contínuas, né, com um número finito de descontinuidades também funciona. Obtemos uma sequência de aproximações que tem um limite cujo valor se abrevia por este símbolo, que é chamado integral duplo de f de xy. Usamos, portanto, são duas somas, né? Portanto, pensem nisto que está aqui como
o limite desta expressão quando o tamanho dos retângulos vai para zero. Então, temos duas somas aqui encaixadas e no limite aparece os dois S compridos como o símbolo do integral duplo. Okay? O integral duplo neste retângulozinho da função f de xy dx de y. Okay? Vamos agora reduzir este cálculo a integrais iterados, integrais de integrais. Okay? Os integrais duplos podem ser reduzidos a integrais de integrais. Então, na prática, os integrais duplos são calculados via integrais iterados, usando a ideia de calcular o volume de uma região do espaço via as áreas de seções desse volume, como vimos no caso do cálculo do volume de sólidos de revolução. É uma ideia muito semelhante. Desta maneira, nós conseguimos reduzir o cálculo a duas aplicações encaixadas do teorema fundamental do cálculo, usando primitivação, de maneira muito semelhante ao que fazemos para calcular um integral de uma função de uma variável. Okay? Vamos ver passo a passo como é que isso se faz. Portanto, a intuição aqui é seccionar a região, cortar a região sob o gráfico da f de xy por planos paralelos aos planos coordenados, calcular a área de cada uma desses cortes, né, e integrar a função de área resultante. Uma ilustração. Eu quero calcular a área debaixo do gráfico desta função. Uma aproximação que eu posso fazer é fazer o seguinte. Eu posso pegar num plano vertical paralelo ao plano YZ, que eu represento por este retângulo azul. Ok? Isto corresponde a ter x igual a constante. Né? E eu olho o corte da região cujo volume eu quero calcular, a região aqui debaixo do gráfico da função, eu corto por este plano e obtenho este pedacinho de plano, cuja área eu posso calcular. A área deste pedacinho é a área debaixo do gráfico desta função, né? Qual é a função? É a função integrada em y, portanto, o y vai de c até d, integral de c até d em y de f de xy, em que o x é constante. Eu fixo um x aqui. Okay? Então, a área debaixo do gráfico da função f de xy com o x constante e o y variando de c até d existe. Eu posso calculá-la usando este integral de uma variável só, né? E obtenho o valor desta área. Okay? Depois, portanto, esta é a área daquela região sombreada em azul. Seguindo o mesmo princípio do teorema de Fubini, o volume da região sobre o gráfico da f de xy deve ser a soma das áreas dessas regiões quando o x varia de a até b. Ou seja, eu pego nesta expressão que eu calculei, esta área, e vou integrar esta área de a até b em x. Eu fixei o x aqui, calculei a área em relação a y, integrei em y, e depois eu pego nesta expressão e coloco dentro de uma integral de a até b em x. Ok? Então, a ordem de integração não deve importar. Okay? Embora a dificuldade de integrar às vezes depende da ordem. Às vezes é mais difícil integrar numa ordem do que noutra. Então, a ordem de integração não deve importar porque nós vamos calcular o mesmo volume. Então, eu posso fazer ao contrário. Eu posso começar com y igual a constante. Isto é a mesma região. Começo com y igual a constante. Agora tomo um plano paralelo ao plano YZ. Plano XZ. Plano XZ. E olho o corte por este plano do volume da região, né, e obtenho esta área que está aqui embaixo em vermelho. Debaixo desta cor vermelha. Okay? Esta área pode ser agora obtida com o integral de a até b de f de x dy, f de xy dx, ou seja, eu integro em x. Ok? Então estou começando agora no x. E da mesma forma, né, eu pego agora, usando o teorema de Fubini, eu pego nesta expressão e vou integrá-la em y de c até d. E isto deve dar o mesmo volume. Ok? Portanto, num caso, eu integrei primeiro em x e depois em y, né? Este caso aqui, e no caso anterior eu integrei primeiro em y e depois em x. Mas deve dar o mesmo volume.
Se o integral duplo está bem definido, né, se realmente f de x, y é integrável no retângulo ABCD, nós devemos ter que a integral dupla, né, é igual às integrais iteradas em qualquer ordem. Okay? Tomem atenção, nesta ordem, tomem atenção aos limites de integração. Né? Quando eu integro em x, eu estou integrando de a até b, e quando eu integro em y, estou integrando de c até d, porque eu estou neste retângulo. Né? E sempre é verdade que, portanto, tenho que prestar atenção em y, eu integro de c até d, e em x de a até b. Se eu trocar os limites de integração do x com o y, eu vou calcular outro integral, não este. Okay? Certo? Bom, isto aqui é essencialmente o conteúdo do teorema de Fubini, né? Que faz a redução da integral dupla a uma integral iterada. Se a função f de x, y de duas variáveis é integrável num retângulo ABCD, então as seguintes integrais iteradas estão bem definidas e são iguais ao integral duplo. Okay? Estes integrais iterados, nós vimos antes, coincidem e são iguais ao integral duplo. Okay? Exemplo de aplicação. Então, este tipo de técnica nos permite calcular integrais duplos via duas integrações usuais, usando integrais que nós conhecemos. Nós integramos separadamente em x e depois em y, ou separadamente em y e depois em x. Calcule o integral de e elevado a 2x mais y no retângulo 0,1 vezes 0,3. Então, este integral, aquela função, no retângulo R, 0,1 vezes 0,3, pode ser escrito como, vamos fazer primeiro em x, por exemplo, o integral dx 0,1 da função, e depois este integral integrado de 0,3 em y. Bom, o primeiro é fácil de calcular, isto aqui é 1 meio, é elevado a 2x mais y, com o x de 0 até 1. Ok? Não confundir aqui. É no x nós estamos a integrar, então temos que aplicar o teorema fundamental do cálculo. Eu aplico o teorema fundamental do cálculo em x. Isto aqui é primitiva em x. Okay? O y é tratado como constante aqui, neste ponto. Aí substituo, obtenho esta expressão. E agora integro em y. Agora aplico o teorema fundamental do cálculo em y. Faço a integração de 0 até 3, né, e obtenho o resultado final. Okay? Então reparem, eu apliquei as integrais, apliquei o teorema fundamental do cálculo primeiro em x e depois em y. Okay? E é preciso ter muita atenção aos limites de integração em cada caso para não haver confusões. Por outro lado, né, se eu integrasse primeiro em y e depois em x, né, ficaria com este integral duplo, eu ficaria com este integral iterado, e o integral de 0 até 3 desta expressão primitivando em y, fico com isto aqui de 0 até 3, substituo, primitivando em x de 0 até 1, obtenho esta expressão, substituo e tenho o mesmo resultado. Tá? O resultado é o mesmo nas duas possíveis ordens de integração, como deveria ser. Né? Ok? Certo? Então, estes parênteses que eu estou colocando aqui, por exemplo, nos integrais iterados, eles vão ser removidos. Okay? Portanto, eu deixei estes parênteses aqui, mas usualmente a gente não coloca estes parênteses grandes aqui nos integrais iterados. Okay? São opcionais, a gente costuma removê-los. Então, mais um exemplo. Tome o integral de x² y dx dy com R, o retângulo 0,2 vezes 1,3. Então, em uma das ordens de integração, ficamos com o integral de 0 até 2 em x e depois o integral de 1 até 3 em y. Tá? Primitivando aqui em x, ficamos com 1/3 x ao cubo y, de 0 até 2. Substituímos, ficamos com 8/3 de y, primitivamos em y, ficamos com 4/3 y² de 1 até 3. Fazemos a conta, dá 32 sobre 3. Na outra ordem de integração, é a mesma função, trocamos a ordem de integração, integramos de 1 até 3 em y e depois de 0 até 2 em x.
o integral em y, a primitiva em y é isto aqui, x² y² sobre 2, de 1 até 3, calculamos, fazemos a substituição e agora primitivamos em x. Okay? E obtemos de novo a expressão, o mesmo resultado final, como deve ser. Okay? Mais um exemplo, calcula seno de x mais y, o integral de seno de x mais y no retângulo 0π, 0,2π. De novo, é só substituir, né? E calculamos primeiro em x, por exemplo, né? E depois em y. Em x obtemos menos cosseno de x mais y como primitiva em x e calculamos de 0 até π, né? Porque estamos trabalhando com intervalo em x, e depois o resultado substituímos, integramos em y, primitivamos em y e substituímos no intervalo correspondente, que é 0, 2y, e chegamos à conclusão que o integral é 0. Okay? Outro exemplo, determinar o volume debaixo do gráfico de f de x igual a x² mais y² entre os planos x igual a 0, x igual a 3, y igual a menos 1 e y igual a 1. Bom, a região tem que ser o x de 0 até 3 e o y entre menos 1 e 1. E o volume debaixo deste gráfico é simplesmente esta integral. Okay? E agora integramos passo a passo. Então o x vai de 0 até 3 e o y vai de menos 1 até 1. Okay? Isso é integrar passo a passo, seguindo os passos anteriores. Primeiro primitivamos em x, substituímos, aplicamos o teorema fundamental do cálculo, chegamos a este valor do integral interno, primitivamos em y, aplicamos o teorema fundamental do cálculo e chegamos ao valor final, que é 20 neste caso. Okay? Certo? Vamos ver mais exemplos de resolução, okay, em próximos vídeos. Mais um exemplo de cálculo integral. Suponhamos que R representa uma placa dada pelo que está no plano, com x entre 1 e 2 e y de 0 a 1, portanto é um retângulo no plano, e a densidade da placa é esta função, y é elevado a xy. A densidade por unidade de área, a densidade de massa por unidade de área. Calcula a massa total da placa. Então o que nós precisamos de fazer é integrar a massa, integrar a densidade nos coordenadas da placa. Então a massa em cada pequeno elemento da partição da região é dada pelo ρ de xy vezes a área do elemento que contém o xy, né? Uma vez que isto é a densidade. Então somando todos os elementos de uma partição cada vez mais fina, a gente vai obter que a massa vai ser o integral, vai ser aquele limite das somas, é esse integral, e agora é só substituir este integral duplo, vira um integral iterado, integro primeiro em x de 1 até 2, e depois em y de 0 até 1. Okay? Aí calculamos a primitiva em x, aqui, substituímos, aplicamos o teorema fundamental do cálculo, depois primitivamos em y, aplicamos o teorema fundamental do cálculo e obtemos esta expressão aqui. 1 meio de e ao quadrado menos e mais 1 meio, aproximadamente este valor aqui. Em seguida vamos listar propriedades da integral dupla, okay? E começarmos a trabalhar com integrais em regiões que não são retângulos, regiões um pouco mais gerais.